O nome da pregação de hoje é Como Ser Salvo. Está ali o bom samaritano. Mas como ser salvo? Um homem, diz o texto de Lucas 10, pergunta a Jesus, para prová-lo: o que farei para herdar a vida eterna? Como nós podemos obter salvação de nossas almas? Eu sei. Tal pergunta não está entre os maiores questionamentos do homem moderno. Não está entre as maiores dúvidas, inclusive, de muitos daqueles que vão à igreja. O homem moderno está muito mais preocupado em saber como adquirir a casa na praia. As pessoas que vêm à igreja, elas estão mais preocupadas com uma espécie de alívio momentâneo. Elas não se preocupam muito com a sua alma. Elas não se preocupam muito com o destino eterno de suas almas. Ora, nossa época talvez ajude e muito a explicar isso. Um medieval pensava o tempo todo na vida eterna. Um medieval pensava o tempo todo na vida após a morte. Um dos motivos é que a vida era muito difícil. O historiador Le Goff fala que, naquela época do sistema feudal, quase ninguém era dono de alguma coisa. A propriedade privada, diz Le Goff, ela não existia nem materialmente, nem psicologicamente, para quase todos. Quase todos. Obviamente, por conta disso, era muito comum as cruzadas, as pessoas que faziam inúmeras peregrinações. Porque quando o Papa chamou todos a irem a Jerusalém, reconquistar Jerusalém dos muçulmanos, uma multidão de pessoas aceitou facilmente. Porque já era comum as peregrinações. Por quê? Ora, para quem não tem nada, para quem não tem terra, não tem propriedade alguma, era fácil, atrativo a ideia de viajar, de peregrinar, de uma vida mais aventureira e desprendida das coisas materiais. Afinal de contas, eles não tinham nada mesmo. A maioria era assim. Além disso, invasões bárbaras que começam lá no V século, guerras, pragas, como por exemplo a peste negra, que ceifou um terço da Europa. Como Le Goff diz, cidades inteiras ficaram vazias. Pais deixavam para trás seus filhos com as entranhas fumegantes, diz o historiador Le Goff. Num contexto deste, de morte, de expectativa de vida baixíssima, antes da Revolução Industrial, a expectativa de vida em Manchester não passava de 40 anos. Como eu sempre digo para vocês, lá os pais não davam nomes aos filhos. A mortalidade infantil era tão alta que, para não se apegar às crianças, eles esperavam que as crianças vingassem. Num ambiente desse, de pobreza, de morte, a morte, era possível sentir o cheiro dela. A morte era algo muito claro para eles. Num ambiente desse, de pobreza e de morte, à luz do dia, era natural que eles pensassem tanto em outra vida, haja vista que esta vida era muito sofrida. Era muito sofrida. Entretanto, hoje, por conta de inúmeros confortos, como diria Theodore Dalrymple, um britânico médio vive hoje melhor do que um rei absolutista francês de épocas passadas. Essas coisas podem nos levar a se esquecer das coisas espirituais e de fazer a pergunta correta: como somos salvos? Como? É isso que esse homem faz, mas não da maneira correta. E nós devemos fazer. Como somos salvos? Afinal de contas, a eternidade é um bom tempo. É um bom tempo. É uma pergunta pertinente saber para onde vamos. E é isso que a gente lê aqui em Lucas capítulo 10. Vamos ler. Verso 25. Então, se levantou um doutor da lei para colocar Jesus à prova e disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? O que está escrito na lei
e como você interpreta. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. O mestre da lei está resumindo toda a lei, porque toda a lei, como disse Jesus, se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Então, o que este homem está dizendo é o seguinte: cumpra toda a lei e você será salvo. É isso que ele está dizendo. E o que Jesus responde a ele? Verso 28. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverá. Cumpra toda a lei, todos os dias. Não peque um dia sequer, e aí você vai ser salvo. Essa é a resposta de Jesus. Essa é. Calma, se você já é crente, sabe que é pela fé a salvação. Vamos aí. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Ou seja, ao invés de falar, não é possível, ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei, ele não fez isso. Mas era isso que ele deveria falar. Porque aí Jesus o levaria ao próximo ponto. Mas ele não fez isso. Ele deu desculpa. Ou seja, não, peraí, tá bom, tem que amar o próximo, mas eu não sei quem é o próximo. A Bíblia não deixa tão claro assim quem é o próximo. Verso 30. E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. O sacerdote e o levita eram os homens mais importantes daquela sociedade e os que teoricamente mais deveriam conhecer de Deus e mais deveriam exercer a misericórdia. Eles eram os guias da nação. Verso 33, desculpa. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se. Você lembra quem era o samaritano? Por conta do pecado de Salomão, Deus dividiu Israel. Ao sul, nós tínhamos Jerusalém, Judeia, a Judeia com a sua capital, Jerusalém. Ao norte, nós temos Israel, com a sua capital, Samaria. Jeroboão, por conta da divisão, Jeroboão teve a brilhante ideia. Ele disse: só há templo em Judá. E Judá agora é nosso inimigo. Por isso, façamos 2 bezerros de ouro. Vamos colocar aqui um em Dan e outro em Betel. Vamos fazer isso. E aí vocês não vão precisar mais ir lá. E aí se institui oficialmente naquela nação uma rebeldia contra Deus. Agora havia um culto concorrente, o que era proibido, o que na lei Deus já havia proibido, não podia. A partir daí, Deus permite que a Síria venha e destrua Samaria e Israel. Quem sobreviveu foi levado para a Síria. Não sobrou mais ninguém na terra. E aí diz o texto que o rei assírio trouxe pessoas de outras nações. Ou seja, estava carregado de gentios lá. Por isso o texto bíblico vai dizer que historicamente havia uma rivalidade tremenda entre samaritano e judeu. Lembra quando os judeus quiseram xingar Jesus, o que eles disseram? Tá vendo? Tá vendo? Tu és samaritano e tem demônio. Tá vendo? Estar possuído por demônio e ser samaritano estavam em paralelo. Esse é o samaritano. Era assim que historicamente eles o viam. E o texto bíblico diz que o samaritano, que era o inimigo histórico de Israel, é o único que está cumprindo a lei. Vamos lá. Verso 33, mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários, que era o equivalente a 2 dias de trabalho de um homem, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele,
Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes três te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. É óbvio, a própria ideia de próximo é muito clara. Qualquer um que estiver perto de você precisando, ame-o. Precisava ser um mestre da lei para interpretar isso? É que o homem pecado, ele não quer entender. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Até aí. Eu vou usar um pressuposto para interpretar esse texto. Que pressuposto? Primeiro, dois. Primeiro, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E o segundo, que tem a ver com o primeiro, a minha Bíblia declara que nenhum homem jamais foi ou será salvo pela obediência da lei. A minha Bíblia anuncia que ninguém, em nenhuma época, jamais foi ou será salvo pela sua própria bondade. Que todos nós somos salvos exclusivamente pela fé, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos, diferentemente do que ele disse, o que eu farei para ser salvo? Não somos salvos por aquilo que nós fazemos, somos salvos por aquilo que Cristo fez. É isso que declara a Escritura. Quem nele crê, é Jesus dizendo, quem nele, em mim, Jesus referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, quem nele crê, quem crê em mim, não será julgado. O que não crê já está julgado. Paulo diz explicitamente assim: visto que ninguém será justificado, declarado justo e consequentemente salvo, diante dele por obras da lei, que é amar a Deus e o próximo. Ninguém, diz Paulo, ninguém jamais será salvo pela obediência da lei. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei, Paulo não está contradizendo Jesus. De forma alguma. É que assim que se prega o evangelho, se anuncia a lei, você diz para as pessoas: cumpra a lei e seja salvo. E aí então, elas devem chegar à conclusão: mas é impossível. Aí você diz: mas Jesus Cristo veio para morrer pelos seus pecados, porque você quebrou a lei durante toda a sua vida. Essa é a história, esse é o princípio bíblico. E é com base nesse pressuposto que eu vou interpretar essa história. Vamos lá. Primeiro, o mestre da lei não quer saber de verdade. Ele não quer. Diz o texto que ele perguntou, ele fez uma pergunta a Jesus Cristo para provar Jesus, para ver se ele conseguia pegar Jesus em alguma falha. Ora, e depois, tendo Jesus dado a resposta certa, o coração maligno ainda não se rende. O coração maligno ainda não diz: eu fui refutado. Ele saiu impecável. A resposta dele foi perfeita. Não, o coração maligno não se satisfaz. Não. Aí diz o texto que mais uma vez ele... Não, mas espera aí. Mas quem é meu próximo? E o texto diz assim, querendo se justificar, querendo dar desculpa. Já que ele entendeu, poxa, é impossível cumprir isso aqui. Mas ele não diz: eu não consigo, é impossível. Não, ele diz: não, mas espera aí, mas eu não sei quem é meu próximo. Que coisa. Paulo diz que o homem é inimigo de Deus, no seu estado caído, antes que Deus venha ao nosso encontro, antes que Deus nos salve, nos quebrante, antes que Deus, por meio de seu Espírito Santo, abra os nossos corações, nós estamos em um estado completo de rebeldia contra Deus. Nós não queremos saber a verdade. Esse homem não queria. Por exemplo, se Deus existe, então por que há mal no mundo? Alguns, de fato, têm uma dúvida sincera, mas essa pergunta que parece tão filosófica e complicada, e que alguns podem até ter dúvidas genuínas sobre ela, a maioria apenas usa como desculpa, como Agostinho usou para pecar. Apenas isso. Eu nem precisaria responder a isso, mas como assim? A nossa própria noção de certo e errado vem dele. Como assim? Deus está sendo injusto? Eu, nascido em pecado, estou dizendo que o modo que Deus rege o mundo é injusto. Eu, podre, torto, estou questionando o Deus do universo, justo, puro e perfeito?
É loucura. É doideira, total. São questionamentos, muitas e muitas vezes, não de pessoas que querem entender a verdade, mas de pessoas que querem se justificar. Justificar. O mestre da lei fez a pergunta certa, mas a motivação dele era incorreta. Se você está aqui e você não quer entender, você jamais entenderá. Se não perguntamos com uma motivação correta, nem os argumentos mais irrefutáveis serão o bastante. Jesus disse: vede como ouvis. Prestem atenção em como vocês estão ouvindo, porque é uma maneira adequada de ouvir. Se vocês estão aqui já dizendo, mas eu não gosto muito do estilo dele. Há pastores dos mais variados modos e estilos. E Deus, em sua graça, Ele decidiu, é assim que eu quero. Eu vou usar aqueles homens imperfeitos ali. Aqueles homens imperfeitos. Eu não estou falando, sabe, de pastor não bíblico e herege. Esqueçam esses. Mas mesmo os bíblicos, eles são diferentes. Os homens são diferentes. São diferentes. E o tempo inteiro, não, mas espera aí, mas eu não gostei daquilo ali. Não, aquele jeito de falar me incomoda. Não. Você não pode estabelecer a regra. Não é você que estabelece, é Deus quem estabelece. E Ele criou seus filhos, seus servos. E seus servos são assim. Alguns falam mais calmamente. Alguns têm um pouco mais de vigor. Não cabe a você determinar. Você não escolhe. Você não está em posição de escolher. Você é o réu. Você não é o juiz. Coloque-se em seu lugar. Você está diante de Deus. Humilhe-se diante dele e submeta-se a ele. E Deus, em sua glória, graça e poder, disse, eu vou colocar para vocês ouvirem e vou usar pessoas falhas, imperfeitas e diferentes. Sente, ouça e analise. Se for bíblico e correto, ouça, siga, creia e seja salvo. Mas não coloque em posições. Nenhum de vocês está em posição, nem eu e nem ninguém. Ele estabelece o jeito. Ele estabelece os meios. Humilhe-se. Não é por acaso que o tempo todo Deus chama seu povo a se humilhar. Aquele que se humilhar diante de Deus, Deus há de honrá-lo. Mas aqueles que não se humilham, o próprio Deus prometeu, eu vou te perseguir. Eu vou. Esse homem não queria saber. Segundo, a resposta de Jesus a ele, é, cumpra a lei e seja salvo. O que diz a lei? Oh, Senhor, o que eu farei para ser salvo? Jesus retruca. O que diz a lei? Ame a Deus e o próximo. Jesus deu a resposta que está lá em Levítico. Paulo está citando Moisés. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O homem que praticar a justiça decorrente da lei. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes você fala, eu sou bom, mas a sua justiça é decorrente não da lei de Deus, é de um padrão que você mesmo estabeleceu. Entendeu? Por exemplo, você diz assim, eu sou bom. Mas comparado com quem? Aí você se compara com um político corrupto. Você se compara com as pessoas erradas. A justiça que salva não é decorrente da sua lei, é da lei de Deus. Você, comparado talvez com aquele político sem vergonha e picareta, você é uma bênção. Mas quem disse que esse é o padrão? O padrão não pode ser estabelecido por você. Você está no banco dos réus sendo julgado. Você não pode estabelecer a lei. Mas é assim que muitos fazem. É assim que muitos fazem. É como se eu me considerasse forte, porque eu me comparo com meu filho, com minhas filhas. Aquele que praticar a justiça decorrente da lei de Deus, não da sua lei nem dos homens. O que os homens dizem hoje? Qual é o padrão dos homens hoje? É baixíssimo. De acordo com o padrão dos homens, você é gente boa? Que legal. Mas é decorrente da lei de Deus, é o padrão da lei de Deus. E o padrão da lei de Deus é ame a Deus e ao próximo o tempo todo, não peque um dia sequer. Tiago diz, aquele que desobedeceu um mandamento da lei é réu de toda a lei. Ah, mas eu não sei se isso é certo. Mas quem é você para estabelecer a lei? Você não é juiz. Você não é juiz. Ele é. E foi isso que ele estabeleceu.
Ele estabeleceu que você não pode pecar um dia sequer. Sabe por quê? Porque do contrário, Deus vai colocar lá um ladrão de alfinete. Aí eu roubei apenas um alfinete na minha vida. Deus vai colocar um ladrão de alfinete no céu. O céu deixou de ser perfeito nesse instante. Deus não pode fazer isso. Não é possível. Então, o padrão é: aquele que cumprir toda a lei de Deus será salvo. Toda ela. Não minta. Não roube. Não engane. Não cobice. Não cobice. É sério? Que você acha mesmo que você pode dizer como o jovem rico, lembra? O jovem rico fez a mesma pergunta: o que farei para ser salvo? Cumpra a lei. Lembra que ele respondeu? Tudo isso eu tenho feito. Mentiroso! Tudo isso eu tenho feito. E você sabe que o que Jesus disse, seja bom, seja perfeito e você vai ser salvo, é o que todas as religiões também dizem. Platão disse isso também. Os justos serão salvos. Platão disse isso em A República. A filosofia ensina isso. As religiões ensinam isso. Seja bom, o que muda são algumas leis. Seja bom de acordo com o Alcorão e você será justo e salvo. O Espiritismo, a mesma coisa. O catolicismo, a mesma coisa. Todas as religiões respondem como Jesus aqui. Seja perfeito e você será salvo. Seja justo, não tenha culpa nenhuma e você será absolvido. É simples assim. Seja inocente e você será salvo. Todas as religiões do mundo dizem a mesma coisa. Todas, sem exceção. Todas. E a lei também. E a lei de nosso Senhor Jesus diz a mesma coisa. Seja perfeito em todos os dias de sua vida e você será salvo. A pergunta é: quem já cumpriu a lei em sua totalidade? Faze isto e viverás. Quem já fez? E aí que morava o problema. Israel nunca fez. Jesus cita o sacerdote e o levita de propósito. A elite da nação não fez. A elite da nação viu o homem no chão, caído, e a elite não fez nada. Vocês não amam. Vocês amam a si mesmos. Jeremias disse assim: pode o etíope, o negro, mudar a cor da sua pele? Podem vocês mudar o comportamento de vocês? A figura aqui é clara. É possível que uma pessoa negra, com exceção do Michael Jackson, mude de cor? Não é possível. Não é possível. Ou seja, se não é possível mudar de cor, a cor da sua pele, não é possível que também vocês mudem o comportamento de vocês, porque vocês são pecadores. Vocês amam o que é mal. E a minha lei, diz Paulo em Romanos, a minha lei, a lei de Deus, quando ela é colocada, ao invés de vocês a obedecerem, aí vocês têm mais vontade ainda de pecar. É o que Paulo diz. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou toda a sorte de cobiça em mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte: há uma grama aqui. E enquanto não há placa nenhuma, você não tem interesse em pisá-la. Se a gente coloca uma placa, não pise na grama, você fica doido. Eu preciso pisar, é agora. Veja como se isso não é verdade. Quem tem filho aqui sabe. Que é exatamente assim com o menino. Está lá o brinquedo lá, ele não quer brincar mais com o brinquedo. Aí chega uma visita em casa. E aí a visita fala: eu quero brincar com aquele brinquedo. Instantaneamente o menino fala: eu quero agora. Mas você não queria, mas agora eu quero. Ou, eu estava explicando isso para meus filhos, à mesa. Isabela e a Helena estavam lá. Essas duas filhas de Eva aí, pecadoras. 7 anos e 4. E aí eu falei assim: por quê? Explica para mim, meninas. Quando o pai fala assim, ó, não pode. Aí vocês gostam. É assim ou não é? Aí elas responderam: não pode. Aí vocês dizem o quê? Meu Deus, agora eu quero. Minha boca está salivando agora. Paulo está dizendo: a lei não pode salvar vocês porque vocês são tão podres que até a lei, mesmo a lei sendo perfeita, vocês não obedecem. Pelo contrário, vocês amam o que é proibido. Lembra que eu preguei para vocês aqui quinta-feira? Quantas mulheres Davi tinha? Lembra? Quantas? Ah, moleque. Estão prestando atenção. 8. 8 esposas, fora as concubinas. E as mulheres de Davi eram lindas. Mas diz o texto que ele quis a que não era dele. Você já não viu aí? Artista, o cara casado com uma deusa, e aí eles traem a mulher. Aí você fala: nossa, como é que pode isso? Não dá para entender. A lei
é boa, mas eu sou mau, diz Paulo. E o pecado em mim, se aproveitando da lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência, a ponto de, quando a lei diz não pode, aí eu fico doido para fazer. Essa é a essência de todo tipo de corrupção. Gente, você não vê menino? Como que para menino, como que as pessoas elas têm prazer no mal? Elas não têm prazer? Por exemplo, na escola, como é que é? Qual que é o prazer do moleque? Ele chega e fala, ô! Quando eu era garoto, era um rato. Topodígio, alguma coisa assim. Alguém lembra? Era o quê? Era um rato? Bastante pessoas idosas aqui que lembram comigo. E era a orelha, né? Orelha grande, era isso? Orelha grande. Qual que era o prazer do moleque? Qual que é o prazer do moleque? Aí ele fala, Topogídeo, você ri, ele... Aí não pega o apelido, né? Aí você fala Topogídeo, você fica irado. Aí ele... Como ele tem prazer em ver o mal, né? Essa é a natureza humana. A lei não pode te salvar. Não pode. O homem não pode ser salvo pela obediência da lei. Por quê? O homem é tão mau que a lei apenas gera nele mais e mais desejo de pecar. É isso que Jeremias está dizendo. Se vocês pudessem trocar de pele, vocês poderiam também mudar o comportamento de vocês. Por isso Paulo conclui em Romanos 3, não há um justo sequer. Eu pergunto para vocês, qual homem já cumpriu a lei? Vamos pensar aqui nos homens da Bíblia. Todos os apóstolos negaram Jesus Cristo. Você lembra dos apóstolos falando assim, se aproximando de Jesus e dizendo, Senhor, no teu reino, deixe-me sentar à tua direita. Cobiçosos, lembra? Lembra as crianças vindo até Jesus? Lembra o que os apóstolos fizeram? Enxotavam as crianças. Você se lembra de que Jesus, depois de 3 anos, Jesus chama os discípulos para orarem. Lembra o que os discípulos faziam? Estavam dormindo. Dormindo. A quantidade de erros e de pecados que é narrado só aqui, nesses homens que eram heróis, são nossos heróis. Você sabe que na biografia de Jesus, na linha, a árvore genealógica de Jesus tem uma ex-prostituta? Pensa em Moisés. Moisés cometeu homicídio. Pensa em Davi. Davi mente, adultera e mata. A história de Davi, como Davi arquitetou. Você vê biografias semelhantes na história de comunistas, dos piores homens deste mundo. É coisa horrível que Davi fez. É coisa feia, nojenta. É Davi, é o melhor que a gente tem. É o homem segundo o coração de Deus. O melhor que a gente tem é Abraão, que é o pai da fé. Sabe o que o pai da fé fez um dia? Sabe o que o pai da fé fez um dia? A mulher dele era muito bonita. Aí sabe o que ele fez? Ele chegou em um lugar e ele pensou, meu Deus, Sara, você é muito bonita. É possível que eles vão querer me matar para ficar com você. Então vamos fazer o seguinte, fala para todo mundo que você não é minha esposa. Assim eles vão apenas pegar você e aí eu tô salvo. O homem fala, isso aconteceu, o rei pegou a esposa. Há uma dúvida se de fato ele se deitou com ela ou não. Você imagina isso? Esse é o pai da fé. Esse é o pai da fé. O pai da fé ouviu de Deus, eu vou dar um filho para você. Ele riu. Ele riu. A mulher dele riu também. Olha a história de Israel. Qual deles cumpriu a lei de Deus? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente. Persiste no engano e não quer voltar. Deus não está falando da Síria. Deus não está falando da Babilônia. Deus está falando de Israel, que ele chama de seu povo. O seu povo, que tinha a lei de Deus. O seu povo, que viu o mar se abrir. O seu povo é descrito como persistentemente pecador. Ela, porém, é Deus falando de Israel, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. O que Deus tinha de melhor, o seu povo, se tornou pior do que as nações pagãs. Cumpra a lei e você vai ser salvo. Quem algum dia já cumpriu? Quem algum dia já cumpriu? Terceiro,
ele fala sobre amar o inimigo. Não é apenas o próximo, é o inimigo. Como Paulo diz, talvez alguém se aventuraria a morrer pelo amigo, mas pelo inimigo? Quem faria tal coisa? Porque Deus fez. Deus foi o único. Deus, de fato, foi o único. Ame o próximo. Mas quem é meu próximo? Pergunta o judeu, o mestre da lei. Lembra do Sermão da Montanha? Ouviste o que foi dito? Eu já expliquei isso aqui, vocês já sabem. Jesus aqui está fazendo uma citação de como os judeus interpretavam a lei. Ouviste o que foi dito? Que os judeus diziam? Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, vou dar para vocês a interpretação correta da lei. Amai os vossos inimigos. O judeu interpretava que eles só deveriam amar o judeu. O samaritano tinha que matar. Essa era a interpretação que eles tinham. Quem é o meu próximo? É só o judeu. Só o judeu. Só o judeu. Em João 4:39, o texto bíblico diz exatamente assim, que os judeus não se dão com os samaritanos. Eu preguei aqui para vocês recentemente, aqui em Lucas. O texto bíblico diz que Jesus estava indo para Jerusalém. Os samaritanos, então, entenderam que ele estava indo para Jerusalém, ou seja, para a Judéia, e diz o texto que esses samaritanos não receberam Jesus. Por quê? Porque ele era judeu. Viviam em guerra. Como eu disse para vocês, samaritano era sinônimo de xingamento. Os judeus disseram para Jesus, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Lembra da mulher em João 4? A mulher samaritana? Tu és judeu e fala comigo. Tu és judeu e falas comigo, que sou mulher e samaritana. Nós não nos damos, nós não conversamos. Homens não conversam com mulheres assim em público, muito menos com a mulher samaritana. Esse era o espírito. Eram inimigos declarados. Amar o próximo é amar qualquer um que está perto de você, inclusive o inimigo. Quem já fez isso? Qual homem no seu estado de pecado fez isso? Amar o próximo não consegue. Imagine amar o que faz o mal. Imagine amar o que faz o mal. O que farei para herdar a vida eterna? Faça isso. Qual homem no seu estado caído fez isso? Jamais. O que Jesus queria era levar o rapaz ao estado em que ele levou o jovem rico. O jovem rico questionou, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, cumpra a lei. Ele retruca, eu tenho feito tudo. Aí Jesus diz, uma coisa te falta. Vende os seus bens e dá aos pobres. Jesus entendia e sabia o coração dele. Jesus sabia que ele amava o dinheiro. Ele não amava a Deus e o próximo, ele amava o dinheiro. Você lembra o que o texto bíblico declara? Que o rapaz foi embora. Por quê? Porque ele disse, sem voz, sem palavras, eu não consigo cumprir a lei. Era isso. Jesus estava levando esse rapaz a esse nível. Vocês não conseguem cumprir a lei por vocês mesmos. Vocês jamais serão salvos pelas obras da lei, porque vocês não cumprem a lei. Jesus estava querendo levar o rapaz ao mesmo estágio em que Paulo estava lá em Romanos 7, lembra? Porque a lei é boa, mas eu não consigo cumpri-la. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desta condenação? Aí Paulo retruca, Paulo termina, graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus estava levando o rapaz a este estágio aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte, todos nós somos réus no banco de Deus. No banco do juiz dos juízes. No tribunal de Deus. E nós começamos a argumentar. Deus pergunta, vocês podem ser salvos? E nós começamos. Não, mas olha, mas eu tenho sido um bom marido. Bom marido comparado com quem? Mas olha, eu nunca menti. Acabou de mentir. Eu nunca cobicei. Mentiroso. Vou te mostrar aqui, ó. Você cobiçou sim. É isso. Deus é o promotor. Sim, ele é o promotor. Aqui ele está sendo o promotor. E você se defende, você diz, não, eu sou uma boa pessoa sim. É mesmo?
Você nunca cobiçou? Porque Jesus nunca cobiçou. Já estou dando a dica. Jesus é o samaritano. Ele é o único que cumpriu a lei perfeitamente. Você nunca cobiçou nada. Lembra aquele dia? Lembra aquele dia lá que você estava até feliz com a sua casa? Mas aí a vizinha falou, ai, estou saindo desse bairro terrível. Ah, você está indo para onde? Estou indo para aquele bairro chique lá. Lembra? Aí como é que você ficou mal o dia todo? Lembra quando na escola você viu um menininho lá mais esperto que seu filho? Você ficou triste? Lembra? Se você não lembrar, no dia do juízo final, Deus vai pôr lá. Tudo aqui, ó. Para quê? Para que você fique quieto e apenas diga uma coisa. Eu mereço ser condenado. Eu tenho que morrer e ir para o inferno, porque eu nunca cumpri a lei. Até o bem que eu fiz foi motivado pelo mal. Como Paulo diz, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Ele faz questão de falar isso para não dizer que é uma generalização. O que é uma generalização? É atingir a maior parte. Por exemplo, o Brasil é o país do futebol. É uma generalização que abrange a maioria das pessoas. Não significa dizer que todas as pessoas, sem distinção, amam futebol, mas que a maioria gosta. Então, o Brasil é o país do futebol. Isso é uma generalização. Quando Paulo fala, não há um justo sequer, alguém poderia pensar que é uma generalização, que ele está dizendo é a maioria. Não, mas ele fala assim, ó, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Não é uma generalização. É uma afirmação que inclui todos os homens, sem exceção. Sem exceção. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. A sua boca é sepulcro aberto, só sai morte da boca deles. São velozes para praticar o mal, rápidos para praticar o mal. São mentirosos, enganosos, enganadores, adúlteros, cheios de cobiça, cheios de inveja. Assim são todos vocês. E Paulo diz, eu primeiro, porque Paulo fala no fim de sua vida, não no começo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não era, mas sou, diz ele. Se o melhor dos homens, no fim de sua vida, depois de andar todos os dias com Cristo, afirma, eu sou o pior dos pecadores, sou o que sou pela graça. E eu e você então? E eu e você? O que a lei diz é para que todo mundo fique calado, ponha a mão no peito e diga como o publicano, que subiu para orar, ao lado do fariseu. O fariseu orava assim, graças te dou, porque eu sou uma bênção. Glória a mim, aleluia. Eu tenho dado dízimo, eu jejuo, eu oro. O publicano, diz o texto, que falou assim, ó. Ele nem erguia a cabeça. Nem elevava a sua cabeça. Nem olhava para o céu. De tão indigno que ele se sentia. Ele batia no peito e dizia, "Sê propício a mim, sou pecador. Eu não mereço nada, eu mereço estar no inferno." Aí diz o texto, esse desceu o sal. Esse desceu o sal. E aí a gente chega no meu quarto e último princípio. Que Jesus é o nosso samaritano. Você não é o samaritano. Você é o homem caído. O homem que está lá no chão, caído por conta de seus pecados. Você é o caído. Você é aquele que por conta de seus pecados, por conta de um caminho errado, você foi jogado no chão. Você foi destruído, destroçado por Satanás, por conta de seus pecados. O homem do caminho é você. O samaritano é Cristo. Os judeus disseram, não é samaritano. Quem foi que amou o homem que estava caído? O inimigo. O samaritano que era considerado inimigo. De fato é isso mesmo. Porque Paulo diz em Romanos 5 que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Deus dizia, vá por aqui. Nós falávamos, eu quero outra coisa. Inimigos de Deus. E Paulo diz em Romanos 5, Deus prova o seu amor por nós. Pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ímpios, inimigos de Deus. Ele foi o único que de fato amou. O inimigo, em sua totalidade. Cristo foi o único. Eu e você somos aquele que está no chão. O que farei para herdar a vida eterna? O que eu farei? Nada. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Lembra de Apocalipse? Vinde e bebei de graça da água da vida. De graça. Pela fé.
Quem nele crê, quem crê em Cristo, não é julgado, mas já passou da morte para a vida. Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como herdar a vida eterna? Invoque-o. Chame-o, diga, eu não cumpri a lei, eu menti a vida toda, eu enganei, eu fui sensual. A vida toda eu fiz o que é errado. Tem misericórdia de mim. E Jesus prometeu, todo aquele que clamar assim, vai ser. O que eu farei para herdar a vida eterna? Eu não fiz, foi ele que fez. Ao leproso, Jesus disse assim, tua fé te salvou. A mulher hemorrágica, ele disse, tua fé te salvou. Ao cego de Jericó, ele disse, tua fé te salvou. Todas as religiões do mundo prometem salvar homens bons. Por isso não salvam ninguém, porque não existem esses homens. A fé cristã é a única que promete salvar pecador. O Islã, no Alcorão, diz que é um absurdo a ideia de que o sangue de um homem possa salvar outro homem. Não existe religião nenhuma neste planeta. Nenhuma. Certeza absoluta. Pode estudar. Nenhuma que salve pecadores. Não existe. É só a fé cristã. É só ela. É só ela que anuncia. O que Jesus disse, eu vim salvar o perdido. Em qual lugar do mundo tem um negócio desse? Você lembra do ladrão na cruz? Lembra dele? Ladrão condenado, era pecador, corrupto. Não satisfeito, diz o texto que ele blasfemava contra Jesus. Os dois blasfemavam. Os dois, eles zombavam de Jesus. Eles diziam, desce daí se tu és o rei mesmo. Eles falavam isso, diz o texto. No meio do caminho, 45 minutos do segundo tempo, alguma coisa aconteceu. E um deles, os dois blasfemavam, mas um deles, algo aconteceu. E ele então começa a interromper o outro. Pare, nós merecemos estar aqui. Ele não. E aí ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O cara era bandido. E até ali na cruz ele estava pecando. Mas alguma coisa acontece e ele fala, Deus, eu reconheço, eu sou pecador. Eu sou podre. Eu estou aqui, eu mereço. Mas tu és Deus, salva-me. Lembra qual foi a resposta de Jesus? Lembra? A pergunta dele foi, o pedido dele foi, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra a resposta dele? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é claro para mim e para você, para mostrar, eu e você. O ladrão na cruz anuncia, ele grita, eu e você, cada um aqui só será salvo pela bondade, misericórdia de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto declara. Mas pastor, eu pequei gravemente. Jesus disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na linhagem de Jesus tem uma ex-prostituta, tinha um ex-assassino, tinha um ex-incrédulo, tudo ex. Para mostrar para mim e para você que a nossa salvação é pela graça, mediante a graça, por meio da bondade de Deus, que Ele é o nosso samaritano. Ele era aquele que nós odiávamos. Mas Ele veio ao nosso encontro. Ele curou as nossas feridas. Ele lavou os nossos pecados. Nós estávamos perdidos no mundo, mas Ele nos encontrou. Ele nos achou. Ele fez o que ninguém neste mundo jamais poderia e nem jamais poderá fazer. Ele fez o que era necessário para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E a promessa dele é que todo aquele que nele crê será salvo. Você crê? Vamos ficar de pé?